poder. Paulo está falando de gente legitimamente é, ordenada, né, comissionada para fazer isso. E uma autoridade só alça a um poder, digamos assim, porque foi instituída, essa autoridade foi instituída pelo pensamento das pessoas. E nós temos isso, a palavra certa é sufrágio mesmo. Então, sufrágio do voto, né? Por isso que não convém oposição à autoridade, porque é um contrassenso. É como se dissesse assim: olha, a grande população elegeu tal pessoa. Vai ser se essa é uma expressão da massa. Pode ser que eu não seja a pessoa que tenha votado, mas pelo bem ou pelo mal, pelo jeito que for, se foi por um desenvolvimento educacional ou por uma falta de educação, mas a rigor, via de regra mesmo, toda nação tem o político que ela quer que esteja lá, né? Quando se estuda isso de maneira detalhada, você vai perceber muitas coisas. Por exemplo, senso de mudança, isso altera bastante resultados de campanhas eleitorais. Você vai perceber questões econômicas, né? E outras vezes as bases, vamos dizer assim, de qualquer nação, que é saúde, segurança, educação, saúde, segurança. Pode notar que qualquer pessoa que fala sobre, que almeja alguma coisa no Estado, sempre vai trabalhar nessas três linhas: saúde, segurança e educação, às vezes economia também, dependendo da situação. Mas ah, normalmente o Estado existe para que haja isso, né? Saúde, educação, segurança e prosperidade, né? A economia está nas três esferas, né? Então, o que se pode deduzir é que Deus quer que as nações sejam dirigidas por pessoas que as nações escolhem. É por isso que é muito estranho alguém se posicionar contra o governo. Quando eu falo se posicionar contra o governo, não é na questão de opinião, é nas leis. O governo existe para estabelecer leis de justiça, leis de segurança, leis de proteção à propriedade, lei de, lei de incentivo, coisas assim, né? Quando Paulo escreve aos Romanos, quando ele fala sobre oposição de autoridade, ele não está dizendo oposição partidária, ele está dizendo alguém que não considera a lei e então torna-se um fora da lei. E é por isso que Paulo diz que estes que resistem à lei, no caso as instruções básicas, a constituição de um país, né, a forma de governo de um país, estes incorrem em condenação. E a condenação nada mais é do que o Estado condenar. O Estado condena todo fora da lei. Matou, o Estado condena. Roubou, o Estado condena. Agrediu, o Estado condena. Porque são leis estabelecidas para justiça comum, justiça social. Então, esse é um aspecto muito importante que remonta, na verdade, a uma ideia muito antiga, que é, a rigor, Deus estabeleceu três instituições. É o J.I. Packer que faz essa defesa. Se você procurar livros que tratem sobre governo de Deus, soberania de Deus, você vai perceber isso. Tem um autor chamado Albright, do livro A Soberania, nome do livro é Soberania Banida. É um livro também interessante que fala sobre como Deus governa o mundo. E Deus governa o mundo a rigor, veja só, quando eu digo a rigor, eu sei que há exceções, mas a rigor, Deus governa o mundo por instituições. E são três: o Estado, e ele estabeleceu, ele deu um nome a esse Estado quando ele criou Israel. Israel tornou-se uma nação, um Estado
em um estado em que o Senhor governava através dos líderes. Deus formou também a família, é outra instituição, e Deus formou a igreja. Essas três instituições, nós temos de entender que foram criadas por Deus. E por isso elas não têm nenhuma previsão de extinção. Nunca foram extintas. A nação de Israel ou as nações sempre se organizaram de maneira social, política, econômica, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de propriedade, sempre. Da mesma forma, a família. A família, a partir de Adão, Eva, os filhos, sempre foi assim. Vocês podem até falar, mas a família está tão diferente, né? Mas, a rigor, a família não está diferente. O que acontece é que a família, ela foi criada no Éden. A queda fez com que uma família criada no Éden vivesse fora do Éden. E fora do Éden, com os mandatos quebrados, com o mandato espiritual quebrado, que tinha de voltar a Deus, mas não podia. Os querubins estavam fechando a entrada do jardim, com o mandato social e com o mandato cultural, todos arranhados, os três mandatos. É daí que a gente trabalha a teologia bíblica, criação, queda e redenção, o restabelecimento dos mandatos. Então, é uma família, é uma instituição de Deus, criada no Éden, mas vivendo fora. E a família sempre teve problemas. Para ser até coerente com a história, nossos melhores exemplos de família não vêm das Escrituras. Que eu diga os nossos primeiros, né? Que eu diga Abel, né? Assassinado pelo irmão. Então, assassinatos e outras coisas, como adultérios, incestos, isso sempre foi presente nos patriarcas, inclusive. Poligamia. Então, é uma questão... Hoje você até tem menos, por incrível que pareça, mas você se assustaria, hoje se assustaria de saber que um homem tem, por exemplo, 2 famílias, 3 famílias. Não, isso não é possível praticamente em lugar nenhum no mundo, com algumas exceções, mas existe um senso de que não é assim que é o certo. Nós sabemos por quê, mas a maioria das pessoas faz isso por outros motivos. Mas a família, apesar de tudo, permanece família. Então veja, Estado, apesar de tudo, permanece Estado. Família, apesar de tudo, permanece família. E igreja, apesar de tudo, permanece igreja. Nós temos uma evolução na igreja. É uma instituição muito interessante, a igreja. Eu considero que ela tem 3 estágios. Ela tem o estágio do tabernáculo, tem o estágio do templo, tem o estágio da igreja. E tudo isso para que houvesse culto. Então, há culto em relação ao tabernáculo, há culto em relação ao templo de Salomão, filho de Davi, e há culto em relação à igreja. Perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, nas orações, e Paulo foi plantando as igrejas, Ásia Menor, Acaia, toda aquela região, para que houvesse culto. Então, são instituições muito estabelecidas. E a nossa conversa hoje é entre essas 2 instituições, então. Uma instituição que é o Estado, criado por Deus, para que houvesse as coisas mais fundamentais, segurança, condição de saúde, inclusive as leis dietéticas e tudo foram usadas para isso, para preservação, para que houvesse tanto a proteção à propriedade, isso tem a ver com a economia, tanto é que a distribuição das 12 tribos de Judá foram para que, as 12 tribos de Israel, né, foram para que houvesse essas coisas.
educação, segurança e saúde. Então, o Estado, ele, mantido por Deus, cabe à igreja perceber que são instituições que precisam conviver. Não tem outra forma, tem de conviver. Então, quando hoje você encontra pessoas que são completamente alheias a qualquer tipo de política, por exemplo, provavelmente é porque alguém que tem a decepção partidária. Mas nós temos ainda uma outra questão importantíssima nas Escrituras, que é nós temos uma obrigação de zelar por eles. E um dos melhores serviços que o cristianismo faz é o da intercessão. Pelo que é que a gente intercede, por exemplo, na relação com o Estado? Nós jamais oraríamos pelo Estado se nós não soubéssemos o que Deus faz pela oração. Então, a relação da igreja e do Estado, o vínculo da igreja com o Estado, podem existir muitos outros vínculos, mas possivelmente o mais forte que existe é o da oração, porque está na palavra. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades. Olha, por que é que nós oramos pelas autoridades? Porque nós as comissionamos. Então, muitas pessoas dizem, mas eu vou orar por o governo, eu vou orar por esse pessoal desse partido aí, eu vou orar por essa pessoa, viu? Nós devíamos fazer isso não pela pessoa em si, por obediência a Deus. É como quando a gente pede que uma mulher que sofre muito dentro de casa com um marido mau, a gente pede que ela ore por ele. A igreja ora por ele. E essa relação está um pouco afetada nos dias atuais. Sinceramente, eu não estou, há alguns anos já percebo isso. Não me parece que a igreja compreendeu que o seu vínculo com o Estado seja a oração. Porque nós não oramos por alguém fora de nós, nós oramos por alguém de nós. Olha a relação bíblica em relação acerca do Estado. Saul é morto e como é que fica? Como é que fica o Estado de Israel? Saul morreu. Davi recebeu a notícia. Inclusive o Amalequita, que Saul havia dito para ele, lança-te sobre mim, porque eu não quero morrer na mão desses incircuncisos e tal. Aí o Amalequita matou Saul, né? Ou arrumou a espada e Saul se jogou em cima. Aí o Amalequita veio contar para Davi. Saul é morto, Saul é morto. Davi ficou tão irado que matou o Amalequita. Então, essa é a relação que a igreja ou que pessoas de Deus têm com o Estado. É uma relação de cuidado, de proteção. Era ruim de doer o homem chamado Saul. Mas como é que Davi entendia isso? Ele não seria rei se Deus não tivesse feito dele rei. Então pensem comigo. Se Davi é o próximo rei. Então o Amalequita veio para dizer, olha, resolvido o seu problema. Você será o nosso rei, porque aquele homem mau está morto. Para Davi, o homem mau também era homem de Deus. Vocês sabem que Saul tentou matar Davi. E vocês sabem que Davi teve a oportunidade de matar Saul. Essa é a relação que a igreja tem que ter com o Estado. Então, vejam como isso é forte quando vem das Escrituras. Mas aí Saul morre. Então os 12 príncipes vêm chamar vêm chamar Davi para que ele seja o novo rei. Uma das frases muito interessantes deles, dos príncipes, foi essa. Nós queremos que você seja o nosso rei, porque você é dos nossos. Você é gente nossa. Ou seja, nós colocaremos você. Você será o nosso rei. Davi é colocado como rei
E a primeira coisa que ele faz é fazer da chamada Jebuseus, que é a cidade dos Jebus, né, que é Jerusalém, uma cidade para governar tanto as tribos do norte quanto as tribos do sul. Olha, essa é a relação que as pessoas de Deus têm que ter com o Estado. Precisa-se querer o melhor para o Estado. Quando Davi, essa é uma história interessante também, porque Davi entende que Jerusalém será a cidade para governo das 12 tribos. E olha o que ele faz. Ele desenvolve um concurso entre os seus militares e diz assim: olha, a gente precisa conquistar essa cidade. E quem tiver um plano para que a gente consiga entrar na Jebus, cidade dos Jebuseus, será alçado comandante-geral da guarda. Bom, era uma cidade super fortificada. Jerusalém era uma cidade tão fortificada que Josué não conseguiu tomar. Sansão não conseguiu tomar. Saul mesmo não conseguiu tomar. Os jebuseus ficavam lá porque a cidade de Jerusalém era protegida por montanhas e tal, né? Ou seja, eles eram fechados. Não se chegava a Jerusalém. Quando Davi estabelece esse concurso, um dos seus líderes, chamado Joabe, descobre um plano, cria um plano e eles entram pelos dutos de água. É quando eles surpreendem os jebuseus dentro e tomam Jerusalém. Mas veja a relação do Estado ali. Formava-se ali o Estado de Israel. Davi governando sobre as 12 tribos. Como é que era o governo? Era o governo de um homem segundo o coração de Deus. O povo de Israel era uma nação que sabia sempre que Deus governava através dos seus líderes. Então, essa é a nossa origem. Nós somos o Israel de Deus. Ou seja, nós não temos mais Davi, mas nós temos a casa davídica. Isso está no Salmo 89. Não se apartará jamais de Davi o seu trono. Sempre haverá alguém no trono de Davi. Foi por isso que o cego Bartimeu disse: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Foi por isso que nós temos um senso de Estado na nossa origem, na nossa história. Que é verdade que nós, por termos isso, nós temos um rei. Então, nós vivemos no mundo, os cristãos vivem no mundo, nos mais diferentes tipos de estados, mas nós somos todos iguais. Vamos pegar um exemplo só. Nosso aqui, muito local aqui, né? Eu moro em São Paulo e o meu estado é comandado pelo PSDB. Há muitos anos, mais de 20 ou 30 anos, né? Seja eu PSDB, PT, PL, o que for, eu vivo aqui e vivo bem. E agora pensa você, mesma coisa. Eu sei que vocês são governados enquanto Estado, né? Estado da Federação, pelo PT. Há muitos anos também, pelo que eu imagino, algum tempo. Mas vocês têm o ACM Neto no DEM como prefeito. Aqui é o contrário. Aqui o Estado sempre foi, digamos, PSDB, DEM, coisa assim, e a prefeitura quase sempre PT. Então, veja, e nós somos cristãos. Então, nós vivemos com esse Estado que é multifacetado, mas nós obedecemos, em última análise, ao Rei dos Reis. Ou seja, nós vivemos uma teocracia, nós vivemos uma teocracia real. A gente paga os impostos que tem que pagar, porque a palavra de Deus diz, aliás, Jesus disse, que é de César, deem logo a César, porque se não derem logo a César, ele vai cobrar vocês com a espada. Então, assim,
pagamos os impostos, usufruímos o status de, vamos dizer assim, segurança, entre aspas, mas a rigor, nós estamos agora dentro das nossas casas e não tem ninguém entrando aí dizendo, saia, eu quero morar aí, eu sou de uma classe diferente e eu quero a sua casa. Nós imediatamente chamaríamos o advogado nos defenderia, ou seja, nós usufruímos de segurança, ainda que mínima, mas usufruímos. Nós usufruímos de saúde, nós usufruímos de paz, nós usufruímos de um estado em que nós podemos educar os nossos filhos dentro das limitações e tudo. Então, nós vivemos isso assim com o Estado, mas lá no final, no domingo, a gente vai para a igreja. No domingo a gente lê a palavra, a gente canta, a gente leva os nossos filhos para lá, para ensiná-los a viverem com Deus, no governo de Deus. Percebe uma coisa? São duas instituições de Deus. A igreja dentro do Estado. A igreja está dentro do Estado porque ela usufrui da bênção que é o Estado. O Estado é bênção de Deus para nós. E nós vivemos na relação com o Estado a partir de uma palavra chamada de equidistância. A equidistância é a única coisa que nos permite emitir juízo sobre o Estado. Nós só conseguimos avaliar o Estado a partir disso. O que seria, então, a equidistância, né? A equidistância é você saber o que está acontecendo no Estado, mas você não está lá dentro do Estado. Você sabe sobre tudo o que acontece, porque você se informa, você avalia, você lê, você ouve, você tira provas e tudo mais. Mas o Estado está a uma distância além do que você possa tocar, pegar. O Estado não é alguma coisa que você pega. Porque se você trouxer esse Estado para você, você perdeu a condição de emitir juízo sobre ele. É nesse ponto que eu digo por que é que nós, pastores, não nos envolvemos com política partidária. Porque quando você se envolve, você tem que pedir licença do ministério. Se você não pedir a licença do ministério, você não terá condição de ter a equidistância necessária. Seja para orientar os membros, seja para ajudar os membros a perceber como é que igreja e Estado convivem. Agora, como pessoa, cristãos como um todo, na verdade a IPB orienta que as pessoas se envolvam com o Estado, porque são cidadãos, precisam fazer as melhores escolhas. Na verdade, a melhor maneira de cristão se envolver com o Estado é porque aos cristãos foi dado um tipo de bênção que é do entendimento. Os cristãos, exatamente por compreenderem o que é governo, como Deus governa, o benefício do governo, os cristãos conseguem julgar melhor as coisas. Dificilmente você teria cristãos votando em pessoas por benefícios banais, por exemplo, dificilmente. Estudos bem desenvolvidos, principalmente na Europa, a partir de Kuyper e de outros, estudos bem avançados mostram que talvez os cristãos sejam um dos únicos grupos que não, pelo menos do ponto de vista da educação, eles não são massa de manobra. Pelo menos do ponto de vista da educação. Com isso não quero dizer que todos os cristãos têm educação, mas a Bíblia é um tipo de educação para que ele não seja massa de manobra. E quando você vê igreja sendo massa de manobra, provavelmente o problema não é a maldade dos políticos, o problema é a maldade do crente. Quando o crente se torna massa de manobra de um grupo político, provavelmente é porque ele é um crente que não lê a Bíblia. A Bíblia não o educou a ponto de ele conseguir fazer a leitura adequada. Porque, entre outras coisas, nós sabemos que a Bíblia é lâmpada. Está lá no Salmo
lâmpada para os pés, luz para os nossos caminhos. Então, a relação da igreja com o Estado, na verdade, biblicamente falando, é ótima. É uma coisa boa. Agora, com isso, eu não estou querendo dizer que é relação igreja e partidos. Estou querendo dizer que é igreja e governo. Igreja e senso de governo. Igreja e senso do porquê é que existe governo. Por que é que Deus estabeleceu essa formação dessa maneira, né? Então, por isso, nós não só oramos a Deus pelas autoridades, como damos graças a Deus pelas autoridades. Então, a nossa oração, entre outras coisas, ela deve ser de reconhecimento da soberania de Deus. Nós, e só nós sabemos, quando eu falo nós, isso não é para orgulho próprio, mas só os cristãos sabem que as lideranças prestam contas a Deus, por exemplo. Nem elas sabem. Muitas vezes nem elas sabem. Mas mesmo sem que elas saibam, elas prestam contas a Deus. E prestam contas a Deus, mal sabem elas. Muitas vezes a maneira que Deus tem de julgar essas pessoas é justamente porque elas estão entregues a espíritos facciosos, Vocês têm exemplos aí na Bahia de apartamentos cheios de dinheiro, sei até onde fica o apartamento aí, da turma do Gedel e outros, né? Mas isso não quer dizer que ele é pior do que outros, não. Isso quer dizer que eles prestam conta, sem que queiram, porque sempre tentam fugir disso, porque fazem da política uma arte criminosa. Não percebem que Deus cobra. Então, pelo que é que nós temos de orar? Já que a nossa ligação igreja e Estado, vamos dizer, é pautada pela oração. Nós temos de orar pela justiça de Deus. Nós temos de orar para que quem for inocente não seja tomado como culpado. Nós temos de orar para que os culpados tenham as penas que são justas, porque são penas que eles mesmos estabelecem para outras pessoas. Veja que coisa incrível, quando você vê, por exemplo, estourar uma lava-jato, por exemplo, no Brasil. Olha, todas as pessoas que caíram nas leis que elas mesmas fizeram. Não fomos nós, não foi nem um de eu ou você que criou leis. Foram eles, os legisladores. A Câmara, um dos poderes é legislar, criar leis. Eles criam leis e depois eles caem nas leis que eles criam. Isso é juízo de Deus, isso é justiça de Deus. Acredite, nós temos de orar mais pelo Estado. Nós precisamos orar constantemente pelo Estado, mas não uma coisa que a igreja precisaria, e um dia eu acho que ela vai evoluir. A igreja tem que olhar para o Estado sem ver a política, sem ver o partido. A igreja deve orar pelo Estado sem pensar, não, democracia é melhor, socialismo é ruim. Ou o contrário, não, socialismo é bom, democracia é capitalismo selvagem. Não é assim que a igreja olha pelo Estado. A igreja ora pelo Estado para que haja a justiça de Deus no Estado, independente do regime do Estado. Vou dar um exemplo para vocês. A igreja nasceu sob o poder de Herodes. A igreja nasceu sob o poder de um império terrivelmente mau. E a igreja sobreviveu. Não só sobreviveu, como expandiu. Deixa eu falar 2 ou 3 coisas para vocês que vocês vão provavelmente vocês já tenham visto isso. Vocês sabiam que a igreja cresce absurdamente na Venezuela? Nós temos parceiros que são holandeses e trabalham no Brasil e na Venezuela. A igreja cresce mais na Venezuela. Tem estado mais difícil para nós do que um estado como o da Venezuela? Não é incrível? Que a igreja cresça, não é pouco não, é muito mais lá. Olha, pense num regime de política, vamos dizer assim, definido, evoluído e tal, bom, chamado de Estados Unidos da América.
Você acha que a igreja vai bem lá? A igreja se promiscuiu de tal maneira nos Estados Unidos que a nossa mãe, nós conseguimos criar uma coisa extremamente anômala. Nós não temos mãe, nós nos fizemos órfãos como instituição. Porque a PCUSA, que é a igreja que é a nossa mãe, a gente não consegue reconhecer como mãe. Irmãos, existe uma forma de a igreja reagir ao Estado, biblicamente. Paulo foi claríssimo em Romanos 13, versículos 1 a 2. Nós temos de estar sujeitos às autoridades para que as coisas não se tornem, para que as coisas não se tornem ruins para nós, exatamente naquela proporção que um dos mandamentos é: honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem os dias na terra. Assim é. Estejam sujeitos às autoridades superiores para que te vá bem na terra. Porque é a autoridade que Deus deu aos pais para que eles coordenem a sua prole, de uma forma semelhante, é a autoridade que Deus deu a esses governos. Para que eles promovam paz, harmonia, justiça social, segurança, educação a essa prole grande. Você acha que todos os pais são bons? Não são. Mas em algum momento tem uma condicionante para deixar de honrar os pais? Não tem. Você acha que os governantes serão bons? Não serão. Provavelmente pouquíssimos o serão. Mas por que é que Jesus disse: não, o que é de César tem que dar a César? Porque é uma relação de governo. Os pais governam os filhos e os líderes das nações governam a nação. A relação é muito simples, é de autoridade, ordem de Deus. Isso não quer dizer, obviamente, como eu pontuei lá no começo, isso não quer dizer que a igreja tenha que fechar os olhos para tudo. A igreja precisa julgar as coisas. A nossa relação com o Estado não é uma relação de filho para pai ou de pai para filho. É uma relação de instituição. São duas instituições de Deus. E nós só conseguimos julgar o Estado com a palavra. A melhor maneira de nós sermos bons cidadãos é sermos guiados pela palavra. Então, nossas orações são guiadas pela palavra. Quando nós somos guiados pela palavra, nós oramos por nossas autoridades como convém. Quando nós não somos guiados pela palavra, nós oramos não como convém a Deus, mas como convém a nós. Refazendo, quando nós lemos a palavra, nós oramos como Deus quer que oremos. Quando nós não lemos a palavra, nós oramos de acordo com o que nós queremos. Essa é a diferença. Então eu finalizo essa fala, Cássio, e abro aqui para os meus irmãos que têm total liberdade para perguntar. Eu sei que talvez não sejam muitas pessoas que falam isso, mas é a leitura que eu faço. Eu acho que é ótima a relação da igreja com o Estado, porque a Bíblia nos diz como é que nós temos que agir em relação ao Estado. Quando a gente age da forma como a Bíblia diz, irmãos, tudo nos irá bem. Todas as coisas serão para benefício nosso. Quando nós pagamos os nossos impostos, nós não acumulamos dívidas. Quando nós andamos com o nosso carro dentro da velocidade, nós não pagamos multas. Quando nós vamos ao supermercado e trazemos comida para dentro das nossas casas, isso foi porque tem emprego, tem condições que Deus deu para que nós pudéssemos viver, e isso, primeiro, é um tipo de serviço do governo. Os governos providenciam isso para que haja comida dentro das casas. Quando nós não desperdiçamos, o Estado nos ajuda. Por exemplo, pensando numa coisa muito simples, você tem algum recurso e você consegue fazer uma economia, e você compra um terreno de, vamos dizer, 50 mil reais, hipoteticamente. Em 10 anos, o Estado, olha, é assim que funciona, o Estado te ajudou a fazer com que esse terreno valha 200 mil reais. Não fomos eu ou você que fizemos o terreno valer mais. Foi a prosperidade que o Estado deu. Aquela região tem asfalto, tem água, tem todas essas coisas.
Então, eu não faço parte do grupo que bate no Estado o tempo inteiro. Acho que o Estado existe porque Deus quer que exista para um benefício comum. E nós, sabendo que o Estado existe, porque Deus criou, Deus estabeleceu, Deus o instituiu, o comissionou e cobra, inclusive, e ainda, Deus nos deu a liberdade de nós escolhermos esses representantes para que governem o Estado, né? A nossa relação é a melhor possível. É assim, a gente é sujeito à autoridade, porque a gente sabe que vem de Deus, a gente não se opõe às leis, porque ao nos opormos às leis, nós estamos nos opondo à vontade de Deus, da graça comum, que, como dizia o Parker, e se nós entendemos isso, nenhum de nós jamais será condenado pelo Estado. Por isso, não é uma relação de inimizade, igreja e Estado. O que ela não é também, eu finalizo com isso, é que igreja e Estado não são a mesma coisa. Nós, como país, fomos educados, vamos dizer assim, nós recebemos uma coisa muito complicada, que é a coroa portuguesa estava atrelada à igreja, né? Então, nós tivemos isso. Mas isso até nos ajuda para entender como não deve ser. É como quando você aprende, você tem um pai alcoólatra, e por conta dele ser alcoólatra, você aprende a não beber, ou a não ser um alcoólatra também. Então é mais ou menos assim. Nós aprendemos a não ser essa mistura igreja e Estado, como foi coroa portuguesa e igreja católica apostólica romana. Mas também nós não somos um inimigo do Estado. O nosso ponto é que nós interagimos com o Estado da maneira como a Bíblia disse que a gente deveria interagir. E é aí que eu finalizo dizendo, via de regra, me parece que a igreja não faz isso. E por isso a igreja se assemelha à população geral, assim, se tornando massa de manobra. Quando a igreja, educada pelas Escrituras, age em relação ao Estado, ela jamais é massa de manobra. E por isso, de novo, eu insisto, por isso nós deveríamos olhar para o Estado não pelo viés partidário. Partido não é como um time de futebol que a gente torce. Então, e nós temos grandes dificuldades no Brasil, porque os partidos parecem existir para nos enganarem. Nós temos como se fosse um mosaico na nossa frente, e como é que você vai dizer, eu gosto mais do roxo, eu gosto mais do amarelo, eu gosto mais do verde? Então, confunde a nossa visão, mas nós deveríamos pensar de maneira mais bíblica em relação ao Estado. Aí nós não ficaríamos tanto de, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Eu, com todo o respeito, acho que a igreja não deve ser de qualquer outra forma que ela não deve se assemelhar a qualquer coisa que saia ou que fuja do que as Escrituras falam. E nós, quando nós nos mantemos presos à palavra, nós julgamos, sim, tanto quem é de esquerda quanto quem é de direita. Sabe uma das coisas que é um grande risco para a igreja? É quando ela deixa de emitir o juízo de valor pela palavra. Quando ela se associa a um grupo e ela passa a fazer parte. O grupo agrada a igreja de alguma maneira, com algumas palavras boas, e a igreja deixa de emitir o seu juízo. E às vezes até fica brava com os juízos de valores. Aí o papel se inverte. Essa é a função da igreja. A igreja tem de ser crítica em relação a qualquer regime de governo. Mas só consegue fazer isso mantendo uma equidistância. Quando a igreja perde esse referencial da equidistância, aí ela se torna uma instituição que ou ama ou odeia. E pronto. É isso que torna a igreja, então, um grupo manipulável, né? E então os líderes aí, os pretensos líderes, passam a contar a igreja já não mais como gente de ideologia cristã, mas número. Ela começa a contar quantos por cento tem o Brasil? 35 milhões de evangélicos. Nossa, tem que ter esse povo do meu lado, hein? E aí, quando a igreja vai para um lado,
ela perdeu seu poder de juízo bíblico. Perdeu o juízo, essa é a minha linha. Quando a igreja se apaixona ou odeia, perdeu o juízo. Está contigo, meu presbítero. Pronto. Que bênção, pastor. Deus te abençoe ricamente. Muito boa palavra. Os irmãos podem ou fazer as perguntas ou colocar o dedinho para a gente estabelecer uma ordem, né, de perguntas, aqueles que quiserem perguntar. Mas aí eu vou aproveitar logo a oportunidade, deixar logo uma minha para eu não ficar para Claro. trás, aí eu já deixo à vontade para os irmãos. Pastor, é sobre a questão das universidades confessionais, né? O senhor é um professor também, e apesar de existir até uma lei, né, o artigo 20 da Lei de Diretrizes e Bases, que garante, né, a gente percebe que diminuiu muito o número de universidades e muitas outras abandonaram em parte a cosmovisão cristã. E aí há um poder muito grande do Estado, né, nessa área. Qual o grande problema, né, na sua visão, pastor? Uhum. Vê só, grandes universidades como Harvard, Oxford e outras, né? Elas foram plantadas para que houvesse cosmovisão cristã. Na verdade, não é que elas tenham sido necessariamente as primeiras, mas elas trazem alguma coisa de valor nelas, né? Quem deveria manter as universidades cristãs, na verdade, deveria ser o senso confessional do povo. Quando você sente que universidades deixam de ser confessionais, a rigor é porque o povo deixou de ser confessional, né? Igrejas mais fortes, instituições mais fortes, podem sustentar universidades mais fortes. A igreja existe no mundo como Israel existiu no mundo. Israel era uma nação e havia muitas outras nações e muitos outros deuses. Quando igrejas conseguem, com universidades confessionais, se manterem, elas, de alguma maneira, elas conseguem fazer disso, deste ensino, uma proposta de cosmovisão. Quando igrejas não têm mais essa força ou se deterioram, como por exemplo as PUCs, nós temos muitas PUCs, mas elas perderam esse referencial, né? Quando nós não temos isso, o Estado normalmente ocupa um espaço. Existe uma tendência natural em estados serem antagônicos, culturas antagônicas, né? É muito comum que, quando um regime de esquerda se perpetua por muito tempo, as formações das universidades estaduais e federais, normalmente mais federais, sejam de esquerda também. Mas o oposto também é o mesmo. Quando regimes de direita ou de ultradireita se perpetuam, a tendência é ter isso também, né, no Estado. E as universidades cristãs, elas, vamos dizer, elas têm em si uma missão, que é educar para a vida, né? Educar por princípios. E a gente conhece um pouco algumas dessas universidades, né? Bom, nós temos o Mackenzie aqui em São Paulo, que é uma delas, né? A gente percebe quando uma universidade assim funciona bem, o benefício que traz. Então, muitas vezes nós temos uma força estatal muito grande, por quê? Porque o Estado proporciona que pessoas estudem sem custos, que é uma coisa, né, muito significativa, né, para um país como o nosso. E muitas universidades particulares são muito caras. Então, não são muitas universidades que, por exemplo, como o Mackenzie, tem o número de bolsas que tem, né? Então, o caso da PUC que eu estou falando, é muito difícil você acessar uma PUC sem gastar um dinheiro alto, né?
Então, isso por si só também é uma forma de influência, porque aí o Estado, oferecendo vagas gratuitas, também forma a cabeça das pessoas. Aqui em São Paulo nós temos bastante disso. Há um debate grande, inclusive, né, entre Mackenzie, USP e outras, né, porque são linhas, são cosmovisões muito diferentes. A minha opinião é que nós, como confessionais, deveríamos fortalecer as universidades confessionais. Né? A Igreja Presbiteriana do Brasil nasceu com essa ideia, por isso Mackenzie está aí desde 1870. Né? Ou seja, 11 anos depois da igreja chegar, nasceu uma universidade, né? Chamada Escola Americana, né, na época. Mas é isso, eu concordo com você. Acho que o ponto é esse. Quando o regime se perpetua por muito tempo, uma década, 2 décadas, a tendência é que pessoas nasçam e cresçam dentro dessa bolha. A bolha essa bolha é tão grande da perpetuação do poder que ela ultrapassa, Cássio, inclusive as universidades. Ela vai para o judiciário, por exemplo. Um governo que fica muito tempo, ele com 20 anos do governo, ele faz absoluta maioria no Supremo Tribunal Federal, ele faz absoluta maioria nas universidades. Então, esse é um ponto importante. Muitos governos populistas, eles se perpetuam também por isso, porque quanto maior é o tempo de governo, maior é a influência em termos de geração, né? Então, nós deveríamos trabalhar sempre com esse senso de renovação, de alternância, para que não desenvolvêssemos vícios tão fortes. Amém. Muito bom. Então, vou abrir agora para Yuri Mikael fazer a pergunta. Obrigado, Cassinho. Reverendo, um prazer ouvir uma palestra do senhor. Prazer também. E pena que mente. Mas, enfim, o seu objetivo. Eu tenho várias perguntas, na verdade, mas eu quero fazer 2 perguntas breves, pastor, se o senhor me permite. A primeira delas qual é a origem histórica, né, do Estado, e se o senhor considera que há na Bíblia claramente essa origem histórica apontada, né, como um relato. Né? Alguns falam, né, do mandato cultural como a gênese desse Estado, outros falam dos querubins como postos ali no Jardim do Éden, como a gênese do Estado. Enfim, essa é a primeira pergunta. A segunda como o senhor enxerga, como o senhor enxergou a relação da igreja e o Estado durante esse período de pandemia, né? Porque alguns irmãos criticaram veementemente algumas restrições que foram feitas às igrejas, considerando que o Estado estava invadindo, extrapolando sua esfera de atuação, invadindo a autonomia da igreja ao regular, né, algumas coisas como restrição de número de pessoas nas igrejas. Como o senhor enxerga essa atuação? Certo. Eu sigo a linha de Packer, que entende que o Estado é uma instituição de Deus com vista ao benefício do povo. A base é a vontade de Deus para que haja ordem, para que haja proteção, para que a família possa procriar e se desenvolver, né? Então, entendo mais ou menos da forma como eu falei lá no início, que essas 3 instituições, elas é difícil dizer exatamente aonde está o ponto inicial. Isso é muito discutível, né? São 5 correntes, né, que trabalham essa gênese. Isso aí cada um tem um jeito de pensar, mas a rigor, nasce da vontade de Deus para que haja ordem. E a nação de Israel é a coisa mais visível de uma organização no Antigo Testamento para que houvesse o testemunho da glória de Deus aos povos, para que houvesse a condição de sobrevivência interna, para que houvesse a noção de limites e a saúde, né? Então, em termos de nação propriamente dito, realmente Israel parece ser, para nós,
um exemplo de organização da parte de Deus. E em relação ao problema agora, governo e igrejas, na minha opinião, eu sei que ela não é a opinião, por exemplo, de alguns grandes nomes aí, né, talvez do Brasil ou até de fora, mas assim, quem precisa administrar a crise é quem nós escolhemos para que administre a crise. Então, se ele administra bem, se ele administra mal, nós temos de recorrer mediante os instrumentos que temos. Então, você hoje tem essa discussão grande em relação à igreja, ao Estado coibindo, vamos dizer assim, direitos das igrejas. Com todo o respeito a quem pensa o contrário, eu acho que o Estado tem que fazer isso. Acho que o MacArthur estava errado lá nos Estados Unidos. Acho que o Estado não consegue fazer melhor do que faz, mas faz de acordo com as condições que tem. Então, veja só, se o Estado, por exemplo, ele precisa administrar um número de pessoas X, porque ele tem um hospital que tem tantas UTIs, porque ele tem uma aglomeração X, ele tem praia, ele precisa fazer isso. Quando se pediu que não fosse para a praia, não foi dito assim, olha, não, mas os crentes podem ir, porque nós cuidamos dos crentes. Não, ninguém podia ir. O Estado ele não lida com a religião dessa maneira. Então o Estado simplesmente estabelece normas dentro das condições que tem e nós temos que cumprir, e ponto final. E isso é, inclusive, para o bem. É como se um Estado, em determinado momento, pense comigo, Yuri, você está andando numa rodovia e está a placa lá 70 km por hora. E aí, numa outra semana que você vai, já não está mais a 70 por hora, está a placa lá de 50 por hora. Olha, se você é crente ou você não é crente, se você é de igreja ou se você não é de igreja, você tem que ficar dentro dos 50 por hora. Você poderia dizer assim, olha, eu sei por quê. O Estado baixou para 50 km por hora porque esse pessoal bebe e dirige aqui e daí não faz aquela curva ali da frente e aí morrem pessoas lá. Mas eu, que sou crente, não bebo. Então eu posso andar a 70 por hora. O Estado não tem essa obrigação de fazer isso. O Estado diz 50 por hora, porque aqui morrem muitas pessoas nessa curva. É assim. Então, pode ser que o Estado não faça perfeitamente bem, como a troca da placa de 70 para 50. Mas eu tenho que ter em mente que ele está fazendo isso para zelar por vidas. Então, se eu sou de uma igreja, isso, e o Estado diz, olha, só 30%, tá? Não só a tua igreja, qualquer coisa, só 30%, eu acho que a igreja não reúne motivos para dizer, não, nós pensamos melhor do que as pessoas de clubes. Não, nós nos cuidamos mais do que as pessoas de associações. E por isso nós podemos ter 70%. Na minha opinião, isso é um atentado. Um atentado àquilo que nós mesmos estabelecemos. Nós não queremos que o Estado proteja as pessoas? Queremos. Aí nós, dentro dos nossos limites, nós dizemos, não, Estado, aqui não, porque você não tem o direito de me coibir. Então eu vi gente apoiando o MacArthur e tal, mas, na minha opinião, é lamentável. Isso é um desserviço à ordem. Isso se mistura com outras coisas, meus irmãos, mas talvez não caiba aqui, mas se mistura com ideologias muito particularizadas. A rigor, quando nós comissionamos, nós só podemos retirar essa comissão mediante instrumentos legais. Nós não abrimos a nossa igreja para dizer, aqui mando eu. Se o Estado disse, olha, esses são os limites, bom, nós demos essa autoridade para eles. Como é que nós vamos tirar essa autoridade? Então, eu sinceramente acho que o Estado não atrapalhou em absolutamente nada a igreja. Ajudou a proteger as pessoas,
E mesmo com essa proteção, ainda muitos caíram. Então, essa é a minha opinião, viu, Yuri? Eu escrevi alguma coisa sobre isso em algum lugar aí, mas, e inclusive, os apaixonados por MacArthur bateram bastante em mim e tá tudo certo, tá tudo bem. Mas eu, sinceramente, eu acho que, assim, sabe, não precisa sempre colocar a Bíblia antes da vontade. Não é o que eu quero. Quem de nós não quer ter nossas igrejas cheias? Mas, antes de tudo, as escrituras nos protegem, né? Às vezes até nos protegem uns dos outros, até. O que é bom, né? Então, eu sou dessa opinião, Yuri. Acho que não, o Estado não fez nada contra a igreja, nada. O Estado ajudou a igreja, ajudou bastante. Obrigado, pastor. Respondeu. Obrigado, viu? Benção. Agora nós temos o Felipe Vilela. Boa noite. Primeiro, eu vou trazer uma lembrança ao senhor da igreja de Jacobina, onde o senhor esteve, se não me engano, em 2017. Foi. Minha igreja, então, lembrança para o senhor aí. Muito bom, muito bom. Reverendo, minha pergunta é sobre a afirmação. Aliás, antes de fazer a pergunta, eu vou só fazer uma breve explicação, porque a gente está até brincando aqui um pouco no chat, mas eu e Yuri, recentemente, no grupo um dos grupos da nossa mocidade, a gente tivemos um embate fraterno a respeito dessa origem do Estado, né? Se era de fato se havia sido uma criação divina ou não. Por isso que brincamos aqui que ele roubou minha pergunta. Mas, enfim, o que eu queria perguntar para o senhor é a respeito da sua resposta já, né? Sobre essa origem do Estado. Eu queria perguntar, deixa eu articular um pouco aqui minha pergunta. Mas o senhor afirmou que Deus, a principal manifestação da origem divina do Estado seria o próprio Estado de Israel, que seria uma criação de Deus. Mas minha dificuldade com essa afirmação está em 1 Samuel 8, quando o povo de Israel pede a Deus um rei que os governe como as outras nações têm os reis. E o Senhor diz a Samuel ali, que tinha ficado bastante chateado, que o povo não estava rejeitando a Samuel e sim ao próprio Deus. Então minha pergunta é como conciliar essa rejeição ao Senhor em pedir um rei, em pedir para ser governado como as outras nações eram, com essa concepção de que o Estado foi criado por Deus. Peço desculpa pela falta de fluência na pergunta, Tudo mas bem. eu tenha entendido. Tudo bem, Felipe. Antes de tudo, um abraço para você e para os meus queridos irmãos do oeste da Bahia. Me lembro bem daqueles dias. Fomos lá no alto da montanha de Jacobina. Tem um local bonito lá de cima. A gente vê a cidade de Jacobina. Oh, rapaz, muito bom, muito bom. Felipe, eu acho que eu vou tentar responder de uma maneira muito simples, assim, bem simples. Viu? Realmente o povo havia rejeitado a Deus, tanto é que foi Saul que foi escolhido, mas Deus permitiu que Saul fosse rei, continuou amando o povo, matou Saul, colocou Davi, permitiu que Salomão levantasse o templo. Em momento algum Deus ficou à parte, em momento algum. Então, o justo juiz só não permitiu que aquele rei mau se perpetuasse. Mas Deus estava lá. Deus estava da forma como esteve o tempo inteiro. Isso também aconteceu em outros momentos, né? Mas Deus nunca se ausentou. Deus continuou governando. E veja como acontece, inclusive, a morte, né, de Saul, né? Foi por uma desobediência a Deus. Foi por uma desobediência Ele devia ter entendido o que o profeta havia dito e não ouviu.
Então, isso, o que aconteceu com este rei, também aconteceu com outros reis, Felipe. Que eu diga Acabe e Jezabel, né? Ou outros tão maus, né? A relação de Deus com Manassés, por exemplo. Mas Deus estava lá. Então, o fato do rei ou do imperador e tal ser bom ou mal não quer dizer que não seja de Deus. Deus governa o mundo através de governantes maus também. E Deus usou, ou a glória de Deus não foi atingida com Saul ser escolhido o rei, né? Ele só era um rei mau. Mas, em momento algum, nós podemos dizer que o Senhor Deus não governou o seu povo. Então, é nesse sentido. Veja por que é que, aos meus olhos, Israel é esse senso assim de nação mesmo. Porque, apesar dos homens maus, Israel é conhecida como a nação do povo de Deus. Desde sempre. Na relação com Faraó, Moisés foi lá e disse: olha, Deus disse que eu era para tirar o povo dele daqui. Depois, na situação de Jericó, quando já é Josué que está comandando a nação, né? E veja só, também é uma nação que faz coisas erradas. Olha o quanto a nação morreu no deserto, porque bateu na rocha de Refidim, porque disse que o maná não era saboroso. Pessoas ruins, governantes ruins, Deus bom. Deus organiza o seu povo a partir da sua glória, mesmo que as pessoas sejam más. Depois, quando o povo estava chegando em Jericó, qual era o medo dos jericozenos lá? Olha, nós não sabemos o que acontece, mas parece que Deus luta por essa gente. Então pense comigo, Felipe. Se Deus fez o mar se abrir para o povo passar, se Deus alimentou o povo por 40 anos, se Deus deu ao povo a travessia do Jordão, eles entraram na parte sul de Canaã, né? E destruíram Jericó e foram avançando. Se Deus deu poder e graça a essa nação já era nação antes de Saul. O que aconteceu? Ela foi uma nação sob Moisés, ela foi uma nação sob Josué. E aí o povo, naquele afã de, olha, as nações têm reis e tal. Só o que aconteceu foi que Deus deu um rei ruim para eles perceberem que eles precisariam voltar a ele. E eles voltaram, Felipe, entende? Eles voltaram sob outro rei, no caso, Davi, né? E mais um tempo com Salomão também. E o que dizer, por exemplo, do rei Josias, muito tempo depois, que com 8 anos começou a reinar, né? E quando ele estava com, eu não me lembro agora ao certo, mas se eram 15 ou 16, não me lembro bem, o sacerdote Ilquias, né, achou o livro da lei. E ele rasgou as vestes e tudo mais, e destruiu os postes ídolos, e o povo adorou a Deus. Então, a nação de Israel, ela é um tipo assim de relacionamento de Deus com uma nação em que ele governa, apesar dos governantes serem muito ruins, né? Então, o meu ponto seria esse, Felipe, dizer que o fato do povo ter pedido Saul não invalida o governo de Deus sobre Israel. Apenas startou uma disciplina. Todos sofreram com Saul, mas também todos sofreram com Acabe, mas também todos sofreram com Manassés e tantos outros, né? Mas isso não invalida o governo de Deus, na minha opinião. Ok, obrigado, pastor. Muito bom.
A gente vai abrir para Carol. Se alguém quiser também se inscrever, a gente vai estipular aqui até 8h40, né? Até para dar um descanso para o pastor. Então, Carol vai fazer a pergunta, se alguém quiser fazer, e aí a gente encerra às 8h40. Pode ser, pastor? Ótimo. Pronto. Pode vir, Carol. Boa noite, irmãos. Boa noite, pastor. Minha pergunta é um pouco mais prática, né? Nós já vivemos um pouco disso, agora nossos irmãos dos Estados Unidos estão vivendo de novo essa polarização política, que a igreja foi envolvida também nisso, no sentido de que há algumas lideranças, né, que vão mais além de uma orientação a respeito de um voto consciente, um voto adequado, mas vão falar a respeito. O pessoal está dizendo que o meu áudio está baixo, é sempre um problema, acho que é meu fundo. Mas os irmãos conseguem me ouvir bem? O pastor está ali me ouvindo, acho que o Cássio também. Então, como eu estava dizendo, né, sempre há algumas lideranças que vão um pouco além de apenas uma orientação, mas vão taxativamente dizer que um cristão verdadeiro não vota em candidato X ou candidato Y. E aí eu percebi nisso, e algumas pessoas acredito que perceberam aqui no Brasil, em 2018, a campanha presidencial, houve muitas pessoas que se magoaram com a igreja por conta de algumas posturas assim, da parte de irmãos, de liderança, que segregaram algumas pessoas por algumas opiniões divergentes da maioria, ou do que se estava pondo como o adequado via a leitura de algumas pessoas. Então, eu gostaria de saber a opinião do senhor, já que na explanação houve bem esse momento esclarecedor de que a igreja não deve se abraçar com as ideologias ou assumir para si posições, né, como a igreja de esquerda ou a igreja de direita, mas a igreja que, por ser fiel à Escritura, vai estar acima disso, acima dessas ideologias, porque a Bíblia nos ensina não cabe em ideologia. Porém, como o senhor entende que seria uma forma de nós, então, que compreendemos que esse não é um movimento adequado, né, de segregar as pessoas por suas opiniões políticas dentro da igreja, qual deve ser a nossa maneira de agir? Obrigado, Carol. Carol, tentar ler aqui a situação político-partidária brasileira no macro para talvez justificar um pouco do que aconteceu em 2018. A gente vem num regime de esquerda acelerado, né? Há muitos anos, desde aproximadamente 2002, alguma coisa assim, né? E há uma tendência, vamos dizer assim, em regimes de esquerda mundiais, não só brasileiros, mas mundiais, ter um entendimento de que religião é uma coisa ruim. Religião. E por quê, meus irmãos? Porque é que normalmente algumas linhas acham igreja uma coisa ruim, mas não é que seja só de esquerda, cara, de direita também, que eu diga Hitler, por exemplo. Né? Então, os extremos sempre não gostam de igreja. Por quê? A chave para abrir essa porta, para entender, é o seguinte: é que nós somos um grupo que chama outra pessoa de Senhor. Nós temos Jesus como Senhor. Então, nenhum líder populista de esquerda é Senhor para nós. E nenhum líder populista de direita é Senhor para nós. Veja como isso tem fundo bíblico. O Império Romano não tinha nada contra o cristianismo, por incrível que pareça. Não tinha nada contra o cristianismo. Ele passou a ter algo muito contra o cristianismo quando os cristãos começaram a falar Christos Kyrios, Cristo Senhor. Por quê? Porque veja as divindades da época. Gregos têm suas divindades, de Zeus para frente. Os judeus era a cátedra de Moisés, era a lei, era o farisaísmo numa atitude extrema. Os romanos tinham criado o culto a César, o culto ao imperador.
Então, os romanos, eles tinham no seu império pessoas das mais diferentes religiões. Fenícios, sírios, bom, todos tinham suas religiões. O Império Romano não se caracterizou por ser um império contra religiões. O que ele não tolerou foi quando os cristãos disseram: César não é nosso senhor. E não importava se César fosse de direita ou se fosse de esquerda. Ele não era o senhor deles. Por conta disso, o Império Romano desferiu golpes atrás de golpes assim, em relação aos cristãos, porque eles não se dobravam. Esse é o ponto. Quando nós, como igreja, afirmarmos categoricamente Cristo é Senhor, então nós não nos tornamos um conglomerado de apaixonados ou de haters. Nós nos tornamos aquelas pessoas que dizem assim: olha, é isso que diz a Escritura. Eu vou orar para que o governo faça isso aqui. Agora, se ele é direita ou esquerda, para a Bíblia, não muda nada. O que é que nós temos a rigor na história? Mas a gente tem que tomar cuidado em fazer essa leitura. Nós temos uma tendência de esquerdas bastante associadas a Marx, por exemplo, e a outros, que consideram a religião um elemento alienante. Então eles dizem assim, olha, a igreja, eles minam as estruturas da igreja, eles minam seus ensinos, porque eles sabem que a igreja sempre pregará um outro senhor, sempre pregará um outro governo. E normalmente os extremos, eles precisam dessa massa, eles precisam da massa. Mas eles não dobram os cristãos. Então, como boa parte das esquerdas tem essa leitura sobre o cristianismo, que eles não se dobram de jeito nenhum, então eles passam a depreciar. Então muitos, vamos dizer, desses líderes são ateus declarados. Porque não somos nós, por exemplo, não é o cristão que não vota em tal situação. Quem está dentro do governo não consegue imaginar uma junção entre igreja e determinadas ideologias. Por quê? Porque são ideologias formadas fora de qualquer princípio que venha das Escrituras, de qualquer princípio judaico-cristão, por exemplo. Né? São outras coisas, são outras formas. A maioria na luta de classes, de Marx ou de outras linhas também. Né? Então é por isso. E nós, como estávamos como nação, estou tentando fazer essa leitura como nação, como nós estávamos há praticamente 2 décadas sob essa força, vamos dizer, de pensamento, né? Então, e aí nós descobrimos todas as questões da ineficácia governamental, da corrupção que estava entranhada nisso. Então, precisava-se dessa libertação. Mas deixa eu dizer uma coisa muito simples, Carol, muito tranquila. Eu digo para você, é uma opinião, claro, mas não fosse a explosão do que a justiça brasileira fez, vamos dizer, aí de 2014, eu acho, 13 ou 14 para frente, não fosse isso, nós ainda estaríamos com a manutenção daquele regime. Tanto é que foi por muito pouco que foi rompida essa cadeia, vamos dizer assim, essa sequência. Né? E ainda digo mais, essa forma de pensar brasileira dos últimos 20 anos, ela só tem uma coisa que, na minha opinião, pode impedir que volte a ser como era antes. E veja, é tão difícil falar sobre isso, mas nós estamos aqui como membros de uma igreja cristã. Quando o governante descobre como ele pode ter o apoio que ele precisa. No Brasil, qualquer governante descobre que pode ter o apoio que precisa de acordo com o benefício social que ele entrega. Isso é um perigo.
porque qualquer regime se perpetua quando descobre que ele pode manter o seu voto por R$ 300, ou por R$ 200, ou por R$ 500, ou por R$ 100. Esse é um dos maiores perigos que nós, como nação brasileira, enfrentamos. E a igreja tem que estar atenta a isso. A igreja precisa ter uma pregação que não passe por condicionamentos. A nossa pregação não pode ser: um governo não é bom ou ruim porque dá R$ 100. Um governo é bom ou ruim porque diminui os índices de violência, porque diminui índices de desmatamento, porque proporciona incentivo à educação. É assim que um governo é bom. Agora, se um governo é considerado bom porque ele, de alguma maneira, entrega coisas que as pessoas dizem: ele é bom, então eu voto nele, aí não importa se é direita ou esquerda, entendeu? Aí você já se tornou, sim, alguém. Aí é como se um parasita colasse em você e começasse a chupar o seu sangue. Sabe? Pegou, colou, ele vai chupar esse sangue. E esse sangue chama-se voto no Brasil. Então, enquanto nós tivermos uma cultura que líderes bons são líderes que nos dão coisas boas e fáceis, nós invalidamos princípios como o das Escrituras, de julgar a partir do que se deve ou não fazer. A minha opinião é que a igreja não está lidando bem com isso no Brasil. Infelizmente não está. E acho que nós, independente de quem seja o governo, nós temos de ser críticos, independente do governo que seja, e independente de quantos cristãos ou não cristãos hajam no governo. A igreja sempre foi uma espécie de fiel de balança, mas não para eleger pessoas ou não permitir que pessoas ascendam a determinados cargos ou funções. Ela é um fiel quando ela consegue estabelecer juízo de valor a partir das Escrituras. Então, meu pensamento é esse. Eu acho que 2018 ainda está muito perto, 2018, Carol, para a gente fazer uma análise, né? Porque a gente consegue fazer análises históricas quando a gente se distancia um pouco do fato. Nós ainda estamos dentro do fato. Mas eu não posso negar que eu tenho grandes preocupações sobre como a igreja está vendo política hoje. E como eu tenho visto pessoas discutindo política em algumas esferas. E o ponto fundamental é, quando nós ou apoiamos cegamente, ou quando reagimos completamente contrários, provavelmente a causa principal é o não uso das Escrituras. Então, tu já pensou se a igreja se torna uma espécie de, vamos dizer assim, ela é comandada por algum grupo político que força nas mãos de um determinado candidato, por exemplo, para ele fazer o que ele quiser. Tu já pensou a igreja ser usada para isso? A igreja de Cristo não é usada para isso. A igreja de Cristo, ao contrário, ela não é usada para interesses escusos, ela é usada para a glória de Deus. Eu acho que agendas de direita, algumas agendas de direita, elas são mais próximas do que está nas Escrituras. Mas se precisa entender qual é a raiz dessa agenda X. Porque muitas vezes essa agenda X não é o que está nas Escrituras, ou por conta das Escrituras. Às vezes ela é só uma agenda de oposição. Se aquela agenda defende, vamos pensar aqui, se aquela agenda defende igualdade de gênero, uma hipótese, né? Então, eu vou defender outra, porque o meu pensamento é contrário. Mas por que o meu pensamento é contrário? Meu pensamento é contrário porque Deus fez homem e mulher da forma como fez, para que a humanidade fosse da forma que é. Se essa é a causa, essa é uma opinião que veio da Bíblia. Agora, se a causa é, eles são daquele jeito e eu tenho uma outra ideia, muitas vezes a origem ela não está pautada no que a Escritura propõe, mas ela está pautada num plano de alternância de governo. É isso. Acho que nós estamos ainda muito dentro de 2018, mas
talvez em 10 anos, nós vamos ver se fizemos certo ou não. Eu acho que sempre é certo de acordo com o que Deus quer. Deus quis que fosse assim. Mas em algum momento nós vamos ter que descobrir o que nós queremos, né? Em algum momento a igreja pode talvez tomar uma posição mais clara. O fato é que nós estamos ainda muito perto desse ano. Mas, Carol, Deus há de nos dar tempo para voltar a falar aí dentro de uns 10 anos, talvez, porque a gente não consegue fazer análise muito perto, né? Porque a história não se desenrolou ainda. Tá bom? Não sei se consegui te responder, mas eu acho que 2018 é um ano que nós vamos ter que voltar muitas vezes a ele. É um ano que não acabou ainda. Obrigada. Eu só vou fazer aqui uma adendo, né, que eu trouxe essa pergunta pensando um pouco numa fala do Michael Hoffman. Eu li um artigo dele, saiu esse ano, ele falando um pouco, relembrando o livro dele, Cristianismo Sem Cristo, e ele tem essa visão de que, pelo menos lá nos Estados Unidos, existe muito essa pauta de políticos utilizarem Jesus como mascote, como uma logomarca. Uhum. E eu termino vendo aqui no Brasil que, por vezes, pode ser que isso esteja acontecendo. Hoje mesmo, assistindo a televisão, horário político, um dos candidatos a prefeito aqui da cidade de Salvador, ele estampa algumas palavras e, dentre algumas das palavras, ele coloca a palavra Deus. Então, eu ver a população evangélica como uma população que deve ser cooptada em seus votos. Então, é meio nesse sentido. E aí, às vezes, a igreja reage de uma forma que eu não sei se é das melhores, assim, colocando alguns padrões de o verdadeiro crente não vota em fulano de tal, algo que machucou muita gente, é por isso que eu votei em 2018, machucou muita gente em 2018, infelizmente, de casos de pessoas que se afastaram da igreja. Claro que há um grande problema nas pessoas que se afastam da igreja por uma questão como essa, mas há também uma má atitude da igreja em reagir a alguns fatos da política. Era isso. Muito obrigada pela resposta. Ok, concordo com o Horton. Concordo mesmo. Que bênção. Nós chegamos a 8h42 e aí já expressar nossa alegria. Obrigado, pastor, pela honestidade nas respostas, em abrir suas opiniões. Muito bom, foi muito enriquecedor. Queria passar para o senhor fazer as considerações finais, quiser trazer alguma palavra e depois orar pela gente. E pessoal, não saiam para a gente fazer pelo menos uma foto, né? A nossa moda agora é a foto virtual, com todo mundo aí participando, então não saiam, só para a gente bater um print, agora não é nem mais foto, a gente dá um print desse momento maravilhoso. Meus irmãos, meu pensamento é que vocês sejam guiados pelas Escrituras para não terem de ser guiados por agendas de políticos, sabe? Sejam guiados pelas Escrituras para que vocês também não sejam guiados por efeito estouro de boiada. Se vocês forem guiados pelas Escrituras, vocês sempre estarão em minoria. Vocês nunca estarão em maioria. Se vocês forem guiados pelas Escrituras, quem é minoria precisa saber que é minoria. Porque se minoria quiser ser maioria, ele estabelece a chamada ditadura da minoria. E nós precisamos viver em meios adversos também. Nós não podemos achar que a vida cristã é uma vida de águas calmas. A vida cristã é uma vida de turbulências o tempo inteiro. E que o diga a igreja cristã, que nasceu de maneira altamente turbulente, né? Então, turbulenta. Então, meu pensamento é, irmãos, nós temos de orar para que o Senhor cumpra os seus desígnios de alcançar os seus eleitos, e eu coloco essa pulguinha atrás aí da sua orelha. Por que será que igrejas avançam tanto em países tão adversos? Pensem comigo. Será que o DNA da nossa igreja não é apresentar algo diferente, algo teocrático em nações e países que
que se afastam, por exemplo, das linhas mestres do cristianismo. Então, só para pensar, às vezes a gente quer um país que parece o céu, mas não tem um segundo céu, só tem um céu. É aquele novo que está nos aguardando lá. Então, nós precisamos ser cristãos que glorifiquem a Deus. Dependendo da linha, claro, de milênio que cada um tem, né, vai ter algum pensamento. Eu sei que não é o assunto aqui, mas, por exemplo, a IPB como um todo, a força é uma linha mais amilenista. E nós, ao entender assim, entendemos que esse mundo tende a piorar naturalmente com o tempo. Não tem uma esperança. Então, quando nós, de alguma maneira, fazemos desse lugar, desse mundo, desse tempo, desse país, o lugar que nós esperamos ser o lugar da felicidade, de alguma forma nós vamos contra o que as Escrituras dizem, que o amor se esfriaria nos últimos tempos, que nós temos que ansiar pela pátria eterna, né? Então, o que eu diria é, sejam guiados pela Bíblia. Aí vocês não vão ser guiados por vontades pessoais, nem de grupos e nem de massas. Então, pensem sempre nisso. A Bíblia ela não é um partido a mais. A Bíblia é a teocracia de Deus para que a gente possa viver. Viver assim, a gente vive em qualquer regime. E a gente não demoniza regimes ou santifica regimes. Então, esse é um ponto fundamental. Vive pelas Escrituras, libertem-se se for o caso, libertem-se de ter que pensar como as pessoas pensam. Ou se vocês perceberem que podem estar sendo usados como manobra, saibam que eles estão apostando no fato de que vocês não leem as Escrituras. Eles precisam que vocês não leiam as Escrituras. Esse é o único jeito de vocês começarem a brigar na internet. Quando eles perceberem que vocês brigam nas redes sociais, se for o caso, essa é uma evidência de alguém que não está sendo guiado pelas Escrituras. Está sendo criado por ou suas ideologias ou ideologias de outros, e talvez, provavelmente, quem muito briga por política no Brasil faz exatamente o contrário daquilo que a Bíblia disse que era para fazer, que é orar pelas autoridades. Então, eu diria isso, sejam guiados pelas Escrituras. Sendo guiados pelas Escrituras, nós sempre seremos minoria, porque jamais a maioria leu as Escrituras. Mas quem lê as Escrituras consegue olhar de uma maneira mais ampla. Tá bom, meus irmãos? Eu acho que é isso. Deus abençoe vocês. Espero poder encontrar com vocês pessoalmente um dia, aí nessa boa terra. Podemos orar, presbítero Cássio? Sim, pastor, por favor. Querido Deus, te agradeço muito por ter encontrado aqui os meus irmãos mais uma vez. E oro para que o Senhor nos dê sobriedade suficiente para ler os tempos a partir das Escrituras. Ajuda-nos nisso, Senhor. Permita que as Escrituras sejam a voz que fale, continue a falar na nossa vida, para que possamos termos a compreensão mais adequada do mundo em que vivemos, o mundo que estamos construindo também para os nossos filhos. Oramos assim, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir a ajuda de alguém aí, eu não estou conseguindo colocar o mosaico bonitinho todo mundo, então quem puder ligar a câmera e quem puder tirar o print, depois pode me mandar aí no privado, que a gente compartilha lá no grupo. Então vamos fazer o print aí, todo mundo com a câmera ligada, quem puder, né? E aí dá um ok aí dizendo que já tirou o print. Eu não sei estender não, mas tirei um print aqui. Se servir, eu te mandar depois. Pronto. Tá ótimo. É isso, gente. Que Deus nos abençoe, que Deus continue abençoando a vida do pastor Sérgio, seu ministério. E certamente a gente vai ficar muito contente em vê-lo presencialmente e compartilhar aí. Se está se convidado, pastor, a vir à Boa Terra, será sempre
bem-vindo. Que Deus abençoe ricamente. Abração, Deus abençoe. Abraço. Valeu, gente. Até mais. Valeu, Deus seja louvado. Amém. Amém. Valeu, Borges.